Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 6 de Carta de São Paulo aos Romanos. Então, aquela nossa frase, né? Pegue aí suas canetas, seu caderno, sua régua e bora começar! Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá então, capítulo 6. Então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Versículo 4, temos um princípio, seguido de 5 com uma promessa. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que com Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo sem com ele por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, né? Nosso velho homem, nossos pecados e tudo mais foi crucificado com ele, para que sejais reduzido à impotência ao corpo, outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado. Versículo 7, princípio, pois quem morreu, libertado está do pecado, né? Do batismo. Versículo 8, temos uma promessa. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com ele. Amém? Amém, hein? Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá domínio sobre ele. Morto ele foi uma vez por todas pelo pecado. Porém, está vivo, continua vivo para Deus. Na verdade, aqui também é princípio, hein? O 9 e 10 é princípio aqui. Vou marcar aqui como princípio. Certo? Cristo venceu a morte. A morte não tem domínio. Uma vez morto pelo pecado, né? Aqui foi. Ele está vivo e continua vivo para Deus. Princípio eterno, isso nunca vai mudar. E aqui temos ordens, então, nesse capítulo, no capítulo 6. De 11 ao 13, temos ordens. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Jesus Cristo. Então, vamos ficar mortos para o pecado e vivos para Deus. Ordens. Olha aí, os servos libertos, versículo 12. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecer-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. Então vamos ser instrumentos de Deus, deixa Deus te usar, né? O seu corpo, o seu templo, servos libertos em Deus, servos libertos em Jesus Cristo. Então vamos oferecer os nossos dons, os nossos bens a Deus e não ao pecado. Versículo 14. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sobre a lei, e sim sobre a graça. Então, 14, temos aqui a promessa, né? Então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sobre a lei, mas sobre a graça? De modo algum. Não sabeis que quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravo daquele a quem obedeçais? Quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Então aqui, ó, eu tenho uma cadeia. Quem aqui é consagrado? Quem aqui obedece? Obedece a Deus, né? Pelas mãos de Maria e pelas mãos de São José. Então aqui
tá falando aqui do obedecer, né? Quer seja do pecado para a morte, quer seja da obediência para a justiça, eu obedeço para a justiça, né? Para a minha salvação. Então aí, quem é consagrado, deixa aí para saber nos comentários. E bora lá, vamos obedecer a Deus, né? O servo, sou serva, sou escrava, mas não escrava do pecado, mas escrava por amor, por obediência. Graças a Deus, porém, que depois de ter sido os escravos do pecado, obedecestes de coração a regra da doutrina na qual tendes sido instruídos. Aqui, ó, consagrados e consagradas. Escravos de coração, obedecestes de coração. 18. E libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Então, eu sou servo da justiça. Você é servo da justiça. Então, versículo 18, também temos um princípio eterno. Vou me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, como pudestes os vossos membros a serviço de impureza, do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Aqui temos uma ordem. Ó, peraí, deixa eu ver aqui. Pois, como pudestes os vossos membros a serviço do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Aqui temos uma ordem, então, né? Bora fazer do seu corpinho uma coisa boa. Justiça, serve, vamos servir, né? Jesus fala pra gente servir, então vamos servir para chegar à santidade. Sirva aí no seu trabalho, sirva aí na sua casa, sirva na sua maternidade, aonde você estiver, sirva, né? Faça tudo por amor, para sermos escravos de coração. Quando eres escravo do pecado, eres livres a respeito da justiça. Então, aqui no versículo 20, temos também um princípio eterno quando do pecado, né? Que frutos produzeis? Que fruto produzeis? Eita! Produzieis, então, frutos dos quais agora vos envergonhais. Eita! O fim deles é a morte. Vai fazer uma coisa errada, um pecado, e depois vai ficar com vergonha, né? E o salário do pecado é o quê? A morte, não é mesmo? O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo é a vida eterna. Meu Deus, o termo é a vida eterna. Que a gente pode marcar também. Peraí, aqui, ó. De azul, princípio. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade e o termo é a vida eterna. Assina aí no seu contrato, assina aí seu documento. Eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus. O termo para ser isso aqui, ó, libertos do pecado, né? Morto para o pecado, e o termo da nossa assinatura ali, ó, que assina embaixo, é a vida eterna. Jesus nos dá a vida eterna, então ele vai carimbar na nossa vida, né? Este termo, a vida eterna, o caminho da santidade, o fruto da santidade. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Aqui também temos... É um princípio eterno, mas também é uma promessa, né? O salário do pecado é o quê? A morte. Então, você está em pecado, você está em morte, não tem a vida eterna. Mas você está em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Então, aqui no versículo 23, é um princípio e também uma promessa, né? Do Senhor para a nossa vida. Que capítulo bom, né? Ah, gente, delícia de ler isso aqui. Então, vamos fazer as nossas leituras de novo, fazer as marcações, a leitura, tudo mais. Vamos meditar, vamos rezar, vamos louvar e agradecer. Vamos ser servos libertos do pecado e acorrentados de amor, de muita paixão a Jesus, né? Vou colocar aqui a nossa cruz pra gente finalizar com essa contemplação. Contemple Jesus crucificado, né? Pegue aí seu crucifixo. Beije Jesus na cruz, porque a gente morreu para o pecado e somos salvos, né? E aqui na nossa frente está a nossa salvação. Jesus morreu por nós, por nossos pecados.
Vamos contemplar, vamos fechar esse capítulo contemplando uma cruz, né? Pega aí seu crucifixo, faça suas orações, deixa aí uma mensagem do que você achou. Vamos ser servos de coração, né? Obedecer de coração, por amor, e vamos ser livres, né? Porque o nosso termo, aqui está o nosso termo, a vida eterna. Amém? Então, palavra do Senhor, graças a Deus, e até o próximo.